Olá, tudo bem? Hoje, nessa aula, nós vamos desenvolver uma tela de login com Expo e React Native. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aí, curtir esse vídeo no canal do YouTube e, se tiver oportunidade, acessar meu site também, mislene.com.br. Vocês vão ver que a cada videoaula eu sempre vou tentar recordar um conteúdo das aulas anteriores, né? Para a gente ir trabalhando um método de memorização, né? Que a partir do momento que você vai reforçando aquele conteúdo, aquilo permanece perene em sua memória. Então a gente vai fazer todo o processo aqui de criação do projeto que a gente fez nos vídeos anteriores. E depois a gente vai fazer o desenvolvimento, né, dessa tela de login utilizando o Expo e o React Native. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o comando aí npx para a gente criar o nosso projeto. Então, npx create expo, o nome do Expo App, e aí eu passo o nome do aplicativo. Vou colocar aqui app produto, e vou colocar que eu vou desenvolver através de um template em branco, né? Então, a gente passa aí template blank, para ele criar a estrutura do nosso projeto. Instalado, vamos digitar aí o nosso comando para acessar a pastinha do projeto, que é a app produto, né? Então, cd app, dá um tab aqui que ele já completa, para a gente acessar a pastinha do diretório do nosso projeto. Será necessário, pessoal, aqui, porque eu vou executar com o Expo Web, a gente instalar a dependência que o React Native, né, consegue executar aí através do navegador web. Então, eu vou digitar esse comando para que a gente consiga, né, fazer essa execução através do navegador. Você aí pode executar utilizando o ExpoGo, o emulador do Android, tá? Então, fica a critério. Eu vou digitar esse comando, então, aqui só para a gente executar no navegador. Então, npx expo install React Native. Web. E aqui eu vou passar o nome completo desse comando. E vou dar um Enter para ele instalar essas dependências, né, para a gente conseguir fazer a execução através do navegador. Para a gente garantir que está tudo certo, né, vamos digitar aí o comando npx expo start para a gente executar o nosso projeto. Então, tudo certo aqui com a execução. Vamos voltar aqui para o projeto. Vou dar um Ctrl C, porque a gente vai iniciar a implementação. Então, a gente vai acessar aqui o arquivo appjs, que é onde a gente vai construir a estrutura da nossa página, né, de login. Vou excluir esse status bar por enquanto não vai ser necessário. E aqui em teste, dentro desse componente text, eu vou colocar aqui login. Agora, a gente vai criar uma estrutura aí com os inputs, né, e as informações que a gente tem para fazer a autenticação em um sistema. Vou escrever aqui o componente, né, vou chamar o componente do text input, né, que é referente aí ao nosso formulário para fazer a inserção do e-mail no sistema. Então, text input. E aí vocês vão observar que automaticamente ele já foi inserido aqui no import, né? Como sendo um componente que a gente não tinha declarado aqui antes na appjs. E vou criar também aqui os nossos botões, né? O botão de entrar, depois nós vamos ter o botão de esquecer a senha e de cadastro. Para o botão, a gente vai utilizar o componente aí do presable. Então, a gente vai colocar aqui o presable. E o presable, ele espera um texto, né? Então, aqui eu vou colocar o text e digitar aqui entrar. Então, aqui é o nosso botãozinho aí para entrar na nossa aplicação, né? Aqui a gente vai criar uma view, porque ela vai ter uma estrutura diferente aqui do input, né? E do botão, ela vai estar numa disposição diferente. E vou criar aqui o presable para chamar a função de esquecer a senha. Então, presable, text, e vou escrever aqui esqueci senha, que seria uma possibilidade dele recuperar essa senha. Vou criar uma outra
um outro Pressable aqui com cadastro, né? Para ele cadastrar no nosso aplicativo. Então, text, e vou escrever aqui o texto cadastro. Ok. Agora, se a gente executar aqui, vocês vão ver que a telinha ela vai ter a estrutura com essas informações de uma forma desorganizada, né? Porque a gente ainda não criou os estilos, né? Então não é possível ver muita coisa. Aqui eu vou pressionar o W, né? Para ele executar através aqui do navegador. E tá aqui as informações que a gente inseriu, né? Lá na AppJS. Agora, nós vamos criar a estrutura do estilo, né? Para a gente inserir os estilos referente a esses componentes que a gente adicionou na AppJS. Para a gente ter uma organização melhor aí do projeto, vamos selecionar aqui a app, produto e vamos criar uma pastinha onde a gente vai concentrar todos os arquivos ao longo do projeto. Então, eu vou criar uma pastinha aqui com o nome src e aqui eu vou criar um arquivo com o nome style.js, que vão ser os estilos, né, que nós vamos ter aí no nosso projeto. Então, eu vou criar, antes de criar o estilo, né, aqui na AppJS, ele faz referência, aqui a gente tem a View Styling Container, né? Então, ele faz referência a alguns estilos aqui. Então, a gente vai retirar isso aqui e a gente vai jogar lá na nossa style.js. Então, vou colar esse código aqui. Vou dar um Enter, porque a gente tem que fazer um import, né, do Style Sheet, que é o componente. Então, aqui eu vou chamar o Style Sheet da nossa biblioteca React Native. E aqui eu vou dar um export, né? A gente conseguir utilizar essas bibliotecas, né? Em outras páginas. Então, vamos criar aí o nosso primeiro estilo, né? Referente à estrutura do nosso formulário, né? Então, vamos só dar um Ctrl S aqui e acessar nossa AppJS aqui novamente. Observem que o Style Sheet aqui, ele está com opacidade, né? Porque a gente não está utilizando ele mais aqui na nossa AppJS. Então, é importante a gente importar o arquivo style.js, né? Aqui para essa página. Então, a gente vai fazer aí um import, passando a referência, né? Do Style.js. Então, import... Passo aqui o nome, né? Styles. E vou falar que eu vou chamar os estilos do arquivo que a gente acabou de criar. Então, passo aqui ponto barra, acessa a pastinha src. Aqui, nossa pastinha. Coloco barra novamente e chamo aqui o nosso style, que é o arquivo style do nosso projeto. Então, feito isso, agora a gente vai criar os nossos estilos, né? A primeira classe que a gente vai criar aqui no estilo é a classe do título. Então, vamos colocar aí título. E no título a gente vai colocar aí o font size 38, o font weight, que é a espessura aí da nossa fonte, bold, vírgula, a cor, vamos colocar um laranja, vou colocar um hexadecimal aqui, FE5230CC. Só uns 3 zeros, isso, 1, 2, 3, isso mesmo. Vírgula, e vou dar uma margem aqui do elemento de 10. Beleza? Vou criar agora o estilo também do nosso input, né? Então, vou colocar aqui input.
E aí no input a gente vai colocar um border color laranja também. FE5 CC. O border width com a largura aí de 1. Font size. Vou colocar já o border radius, né? Que é aquela arredondamento nas bordas. O border radius, vou colocar aqui de 10. Font size 22. E a largura, né? O width, vou colocar aqui 80%, porque aí fica proporcional à tela do celular, né? Ou do dispositivo. O padding do elemento aí, em relação aos demais, de 10. E uma margem de 10 também. Isso. Vou passar aqui também o estilo do button. Background. Color. Vou colocar o laranja aqui também. A largura de 80%, né? Na mesma largura do input. Padding de 10. E o margem de 10 também. E vou passar também aqui para o button um border radius. Então, aqui no button, vamos colocar um border radius também, para ele ficar arredondado, de 10. E vou alinhar os itens, né? Então, align itens, center. Beleza, então nosso button já está configurado. Agora tem o texto do botão também. Então, vamos colocar aí text, button. E aí a color, né? Vai ser branco. O tamanho, vamos colocar aí de 20. E vamos colocar bold também. Então, fonte Envy. Bold. Beleza. Agora a gente vai criar o container referente ao esqueci a senha, né? E ao cadastro, de um novo cadastro. Então, a gente vai colocar aqui, vou colocar container info, né? Para mais informações. Aí no container info, vamos colocar aqui o flex direction, how por linha. Justify, content, space between. E a largura de 80% aí também, que vai acompanhar tanto o tamanho do input quanto o tamanho do button. E os elementos, né? Então, como que vai ficar a cor desses elementos? Vamos colocar aí info button. Qual que vai ser a cor dele? Então, info button. Qual que vai ser a proporção, né? Vou colocar aqui, tipo, padding de 10. E o texto do info button, vamos colocar ele laranja para combinar, né? Então, vírgula, info button, não, infotext. Ah, não, mas é do button, vou colocar, infotext. Que o texto do info vai ser laranja. Então, color laranja. Isso. Beleza, então aqui a gente já finalizou os nossos estilos. Agora a gente tem que chamar
esses estilos, né, que nós criamos aqui agora na nossa AppJS. Então, agora a gente vai fazer a chamada desses estilos. Então, aqui no nosso AppJS, o primeiro que nós vamos formatar aí é o texto do login, né? Então, nós vamos chamar aí style igual, e aí a gente chama o styles com S, né? Ponto título, né? Que a gente colocou o nosso primeiro estilo lá com o nome de título. E aqui no input, a gente vai dar até um enter aqui, que a gente vai melhorar essa estrutura do input. Vamos chamar o estilo aí. Então, style igual. Vamos passar aqui styles ponto input, né? E aqui a gente vai colocar um placeholder, né? Então, placeholder para a pessoa ter um informativo, né? Do que ela vai ter que digitar nesse campo aqui, né? Deixa eu ver aqui. É igual. Então, placeholder igual. E aqui a gente vai colocar digite seu e-mail. Vamos colocar aí o tipo, né? Do campo, keyboard type igual a e-mail, address, autocapitalize none igual a none e autocomplete, né? E-mail, que se já tiver digitado e-mail, né? Nesse campo ele já consegue recuperar algumas opções de e-mail. Isso. E a mesma coisa a gente vai fazer para o que vai ser digitado a senha. O estilo é o mesmo, né? Então, style.input. E aqui a gente vai passar um placeholder também. Digite a senha. Autocapitalize none. E para esconder a senha, né? Então, para não apresentar a senha, né, na hora que digitar a informação. Então, security text, entre. Beleza. Agora, o botãozinho aqui também a gente vai formatar. Então, a gente criou o estilo para o button e para o texto do button, né? Então, style, ponto, button. E aqui no text também a gente criou o estilo, né? Então, style igual a styles ponto button. Ó, text, né? Text button. E a mesma coisa aqui para a área do nosso esquecer a senha e cadastro. Então, no nosso view aqui, vamos chamar o container info, né? Então, style igual a styles ponto container info. No pressable, aqui a gente criou lá no estilo info button, info text, né? Então, vamos colocar aqui no pressable style igual a styles.info button. E aqui a gente tem o info teste, né? Style igual a styles.info text. E a mesma coisa aqui para esse outro, né? Então, é basicamente os mesmos estilos. Então, vamos colocar aí style igual a styles.info button e o style igual a styles.info text. Isso, vamos dar um Ctrl S aí para a gente verificar se deu tudo certo na execução da nossa página. Então, vamos olhar aqui na nossa página se deu tudo certo. Tá aqui o nosso formulário de login. Vamos colocar até aqui em visualização para dispositivos móveis, né? Fica mais intuitivo.
Então, a gente tem a opção aqui, digite e-mail e digite a sua senha. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar aí maneiras de implementação, tanto utilizando o Firebase quanto o Laravel. Dá um likezinho aí, pessoal, no vídeo e até a próxima. Obrigada!